agora mais um Nem Fui Pra Aula. Eu sou o Wellington Dias, aqui do meu lado não está ninguém. Alberto Slage, você fugiu. Mas tudo bem, tô aqui sozinho. Vou olhar para as 3 câmeras para deixar o switcher maluco, né, o tempo inteiro. Não tô sozinho não, gente, porque hoje está aqui comigo Duda Lobinho, aqui no Nem Fui Pra Aula. Obrigado, Duda, por ter vindo. Que isso, obrigado pelo convite. Você vê que no meu outro apresentador, né, fugiu aqui, né? Não, mas é o Gasparzinho, eu tô vendo ele. Gasparzinho, né? Uhum. Gasparzinho. Ele vai chegar no meio do episódio, vamos colocar ele sentado aqui. Duda, tá tudo bem contigo? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo tranquilinho? Uhum. Me diz uma coisa, capitã? Já fui. Já foi capitã? Já fui capitã. Poxa vida, capitã do exército? Não. Fui capitã de Valorant. De Valorant. Você tá me xingando? Não, é um jogo. Foi capitã de um jogo. Antes de falar do Valorant, vamos explicar um pouquinho pro pessoal em casa o que é esse universo, antes da gente falar o que é Valorant, né? Falar o que é o tal do eSports, antes de vir pra tudo isso. Tá. Porque vamos trabalhar hoje com esportes adoidado, falar da sua vida de locutora. Pois é. De locutora, mudança de chavinha, tudo aí bonitinho. 150 anos você tá agora, né? Tô, mais ou menos. 23 anos é o novo 150 agora. É isso aí. Aos 23 anos foi virando a chave pra caramba, né? Cara, é que assim, 23 anos é a época que, bom, você tá, em tese, você tá ali na faculdade, você tá decidindo o que você vai trabalhar, porque eu vejo que muita gente faz uma faculdade e trabalha com outra coisa completamente diferente. Sei. Então, assim, as crises vêm com 20 anos. As crises vêm com 20 anos, é normal. Então, já passei por muitas profissões. Diz uma assim, que não tem nada a ver, foi vendedora da Avon. Cara, tá faltando isso. Tá faltando isso. Tá faltando vender Jequiti. Tá faltando isso. Jequiti. Tá faltando. Mas em breve, quem sabe, né? Qual foi a mais estranha? A mais estranha? Assim, estranha, vamos respeitar quem tá trabalhando também com o meio, né? Mas a mais diferente. Acho que a mais diferente é jogadora de Valorant. É o mais diferente. Tá, vamos lá. O que é jogadora de Valorant? O que é esse universo do esportes? Tá, aquilo lá. Que o pai chega no quarto e fala assim, vai trabalhar? Não porque meus pais me apoiam, mas é esse que... Milagre, né? Pra você ver. Mas não. Então, assim, depende. Mas normalmente é. Deixa eu só explicar uma coisa pra quem tá em casa e não tá entendendo nada. Tá os dois aqui bem cambaleados na base de remédio. Que é isso? Tá os dois assim. Mas estamos aqui por vocês, ó. Mas manda lá, dá essa aula aí, filho. O que é esportes? Vamos lá, esportes. Tem várias definições, né? Muita gente tem as suas próprias definições, mas eu vou falar que é a minha aqui, que eu considero mais. Você tem os jogos virtuais, então, por exemplo, os esportes tradicionais que você leva para o mundo virtual, então golfe virtual, tênis, essas coisas. Então, isso é uma categoria. Tá. O esporte eletrônico que eu trabalho são, tipo, os videogames competitivos, que aí você tem campeonatos, você tem transmissões. Então, desses jogos, você tem algumas modalidades dentro dele. Então, a que eu mais trabalho é o FPS, que são os First Person Shooters, que em português é os jogos de tiro de primeira pessoa. O famoso tirinho. Famoso tirinho. Então, dentro disso tem o Valorant, tem o Counter-Strike, que é muito famoso, muita gente conhece. Tem o Rainbow Six, que é um jogo que eu gosto muito. Tem o Overwatch. Na verdade, o Overwatch ele é uma outra categoria, mas é parecido, porque aí vai para os Hero Shooters, que aí envolve heróis. Valorant também é isso, envolve diferentes heróis com poderes. Então, assim, para quem nunca jogou videogame, fica um pouco complicado de entender o que são esses esportes eletrônicos. Essa frase é perigosa, né? Para quem nunca jogou videogame... Pois é. Eu já fico um pouco pro pé pra trás se nunca tocou no videogame. Hoje assim. Com o celular você tá jogando, de certa forma, também. Plataformização tá aí, né? Mas isso é um assunto que eu demoraria horas pra falar, mas... Vamos falar. Mas enfim, trazer pro Valorant, que é o jogo que eu mais trabalhei, que eu já fiz de tudo com o Valorant. Ele é um jogo 5 contra 5, em que você tem um mapa, e aí nesse mapa você tem os atacantes. Os atacantes precisam plantar um dispositivo e ele tem que explodir, pra você ganhar a rodada. Os defensores têm que ou impedir que os atacantes cheguem nas áreas de plant, né? Ou... se o dispositivo ele é plantado, né, que chama Spike, aí você tem que ir lá e desarmar esse dispositivo. Exato. E aí, quem chegar a 13 pontos primeiro, ganha a partida. E aí, os campeonatos funcionam assim. E aí, nos campeonatos, você faz séries melhores de 3 mapas, melhores de 5 mapas. Então, é um jogo que, quando você é jogador profissional, chega a ser bem exaustivo, porque cada partida dura mais ou menos uns 50 minutos. Tá, você falou de jogadores profissionais, tudo. É um mundo, então, de um esporte, não é um joguinho. Não, tá em casa, é atleta mesmo. Por isso que tem uma capitã.
Sim, né? sim. O que o capitão faz nessa hora? Ali, você tá lá, não, entra você, sai você, é igual o time de futebol ali. Cara, então, no Valorant, nos esportes eletrônicos não tem substituição normalmente. A não ser que a pessoa desmaie no palco, aí você tem substituição. Mas normalmente não substitui. Você tem as Desmaiar, equipes com reservas, né? Então, às vezes, a gente vê que, por exemplo, um jogador profissional ficou doente, colocam reserva pra jogar. Tá. Já teve situação em campeonato que o analista teve que jogar porque não tinha, ou o jogador reserva estava sem visto para ir para os Estados Unidos, porque tem esse problema de visto também, ou, assim, em último caso, sobrou pro analista jogar, e esse foi um dos jogos históricos, assim, que teve no Valorant, foi insano, porque eles ganharam, e o último round foi o analista que fez. Então, assim, Poxa, todo mundo ele foi a gritando. zebra da zebra ali Foi, no finalzinho. foi muito louco. Que legal. Foi legal. Você falou de visto, viaja. Viagem. Porque jogo online você tá na sua casa, ou não? Então, Desenha aí pra gente. vou desenhar pra vocês. Quando você é um jogador profissional, se você tá numa organização, né, num time que tem estrutura, normalmente eles trabalham no modelo gaming office. Então, você mora na sua casa, mas aí você vai trabalhar num escritório, e nesse escritório você encontra seu time, você joga, como se fosse uma lan house Legal. exclusiva do time. Então nada de home office nesse caso. Então, só que aí a maioria dos times trabalha em home office, né? Porque não tem estrutura para manter esses computadores, para manter um estúdio, né? Para o pessoal ficar indo. Então, normalmente é home office. Tá. A minha equipe, a maior parte do tempo a gente passava home office, então treinava de casa. E aí, quando tinha espaço na GH, né? Que é a Gaming House, aí a gente ia lá e fazia um bootcamp, que é todo mundo. É que assim, meu time era uma de cada canto, né? Era um time de meninas. Então, tinha gente do sul, gente do. Uma que era 14 horas de ônibus. Era assim, Rio de Janeiro. E aí, deu que em 2 semanas conseguiu trazer todo mundo pra São Paulo. E aí, só eu que morava perto da GH, que era 15 minutos da minha casa. E aí, a gente ficou todo mundo meio que morando lá na casa. E só que o problema é que eu era a única que fazia faculdade. Então, eu tinha que ir pra faculdade, voltar pra GH e fazer tudo lá na GH. Aí, às vezes, eu dormia lá e às vezes eu dormia na minha casa. Como era perto, eu conseguia fazer isso. Mas, então tem esse sistema de, às vezes tem um escritório e às vezes é só home office E mesmo. tem treino, igual todos os esportes ali, treinamento, carga horária por dia. Tem. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Pra você ter noção, a minha rotina, assim, eu fazia questão de fazer academia, porque se eu não fizesse academia, eu sentia, tipo, o desempenho indo pra baixo, entendeu? Sério? E é sobre desempenho, é total, porque se você não desempenha, você não vai ganhar campeonato, você não vai ajudar a tua equipe, fazendo academia, a sua cabeça também se organiza muito melhor, porque o eSports é um jogo muito psicológico. Assim como o xadrez, assim como, cara, qualquer Não é esporte. só chegar e dar tirinho. Não, não é. Se você tá mal, a chance de você perder confiança, você começar a perder... No caso, o meu era um jogo de tiro, então perder trocação, Sim. perder tudo. É isso. Cara, você tem que pensar rápido pra caramba, então sua mente tem que estar bem colocada. Você tem que ter tempo de reação, você tem que pensar rápido, você tem que ter estratégia, comunicação. É um monte de coisa. E então você vai treinando isso aos poucos. Então, na minha rotina, por exemplo, eu chegava da faculdade, almoçava, aí 2 da tarde a gente já conversava com a equipe, então analisava uma partida que a gente tinha jogado para entender o que a gente fez de errado, o que pode melhorar. Legal. Às vezes tinha 1h30 que o técnico passava novas estratégias pra gente fazer. Tá. Eu era, né? Uma atleta, uma pro player meio estranha, porque eu sou da que gosta de ficar ouvindo estratégia. Tá. A maioria dos pro players não gosta. Eles gostam de trocar tiro, de treinar mira e jogar ranked. Eu era o contrário, eu gostava de ficar vendo as estratégias. Vou colocar tal pessoa aqui e tal. Mas é coisa de capitão, IGL, a gente chama de IGL, né? Que é o In-Game Leader. É a mesma coisa que capitão. Mas o capitão dentro do jogo, a função dele é organizar a equipe. Então, no Valorant, você tem... no começo da partida, você tem o Freeze Time, que é basicamente um tempinho antes das barreiras liberarem para você encontrar com a outra equipe. E aí, nesse tempo, os capitães vão conversando com a sua equipe, né? As 2 equipes não se escutam. Então, eu vou lá e passo para as meninas, tipo, eu quero que você vá nesse canto, nós 3 vamos aqui, e a outra fica solta para fazer, para jogar nas costas, para jogar um pouco mais livre. E aí, é nesse tempo que você passa. E aí, você tem ajuda de, tipo, uma segunda capitã, às vezes, em algumas equipes, pra te ajudar no meio da rodada
a fazer decisões rápidas, entendeu? Às vezes você tá focado em outra coisa, ela vai lá e te ajuda. Tá. Então, tem várias funções dentro de jogo pra organizar. Grande jogo de xadrez, né? Que você falou ali, a mente tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Sim. E também por ser um esporte que você fica uma parte do tempo sentado, sua saúde também corre risco se você não fizer isso. Academia, por exemplo. Tem muito pro player que não faz academia. E assim, eu já fiz, como é que fala? Fiz fisioterapia, porque eu operei meu punho. E aí... Por conta de lesões? Não, tipo, eu não sei por que aconteceu. Eu tive um cisto e eu tive que retirar. Tá. E aí eu vou ter que retirar de novo, inclusive. Mas é meio que... Falam que é genético, ninguém sabe a origem do cisto. E aí, enfim, como eu tive acesso à fisioterapia, ela foi me explicando que é muito importante você trabalhar a movimentação do seu braço. Que, tipo, se você ficar muito tempo no computador, você vai ter tendinite. Ela até mudou o jeito que eu mexo no meu celular. Agora eu mexo que nem uma senhora. Eu pego assim e, tipo, esse dedo... Sério, você não fica mais... Não, porque se ela fala, se você faz assim, ela fala que a maioria das pessoas que vão pra físio é por causa de dedão, porque tem tendinite. Caramba, eu vou Porque parar ficou com isso. 20 anos com o celular aqui. Então, gente, não façam isso, porque senão você vai ficar com problema. Tem que ser veinha mesmo. Tem que ser veinha, só com o dedo indicador. Poxa. Então muito pro player não vai pra academia, porque quer ficar em casa jogando 12 horas de partidas por dia. E aí isso só faz mal pra pessoa, porque você fica exausto, você não presta mais atenção. Depois da terceira partida, você já tá, esquece. A pessoa tem que levar a sério mesmo como um esporte no mundo não digital, é isso? Sim, é treinar com qualidade e não quantidade. Seja atleta de e-sport, seja atleta de esporte. Tá. Não adianta você fazer as coisas com muita quantidade, porque vai ficar um cocô, entendeu? Duda, tem muita gente aí que fala, meu filho ficou o dia inteiro no quarto. Então, não estamos falando de filho de 12 anos, estamos falando ali dos 20 e tantos anos, assim. No geral, as pessoas, quando eu vejo esse caso, a pessoa fala, não, eu estou realmente trabalhando. Tem uma remuneração? Tem. Tem? Na equipe que eu jogava, que era Estelar, eu era remunerada. Era. Como jogadora profissional e depois como criadora de conteúdo. É difícil conseguir esse trampo? Porque tem muita gente querendo, né? Imagino eu que deve ter muita gente buscando ali tudo. Mas quais são os critérios, assim, que essa pessoa pode entrar no time, essa daqui tem chance? Cara, a Estelar me chamou pra fazer parte do projeto inclusivo, né? Que é o time das meninas. Porque eu tinha feito essa série no TikTok chamada Do Zero ao Pro. Então eu fui mostrando a minha evolução como jogadora profissional. Então eu nem era uma jogadora que desempenhava tanto em jogo. Eu não tinha o maior rank do jogo, não era assim. Mas eu era muito disciplinada, eu era muito organizada, eu tinha redes sociais fortes, então isso também me ajudou. Mas é isso, eu mostrava que eu era profissional no que eu fazia. Eu era disciplinada. Você começou como uma produtora de conteúdo, então? Comecei como criadora de conteúdo. E aí, depois disso, aí eu entrei, e aí eu e a Mari, né, a gente foi as duas primeiras selecionadas. Aí, a partir daí, a gente foi escolhendo as outras jogadoras. Legal. Então, os critérios que eu tinha era ser boa em comunicação, ser uma pessoa agradável de estar com, ser uma pessoa que, óbvio, tinha que ser minimamente boa no jogo, não precisava ser a top, a excelente, mas tinha que ser um nível que, se a gente fosse jogar um campeonato, tem que dar pra treinar, evoluir, não pegar uma pessoa, sabe, um diamante muito bruto, porque senão ia ser muito difícil da gente ir crescendo. Então, foi isso que eu fui buscando. Eu acho que eu, por ser capitã, eu buscava muitas pessoas que comunicavam e que a energia, sabe, alinhava com a minha. Eu acho que isso é muito importante, porque você vai passar muito tempo com essa pessoa. Então, se você não gostar da pessoa, esquece. Não tem time que dá certo se todo mundo se odeia. Não existe. Não importa o quanto a pessoa esteja ganhando no time de futebol da seleção. Bom, falei. Eita, vazou. Ai, CBF. Ai. Você teve algum impedimento do tipo, a menina vai trabalhar alguma coisa, ou desde o começo você teve apoio? Você falou que seus pais te apoiavam ali. Não, meus pais sempre me apoiam. Eles viam isso como trabalho? Às vezes é até um pouco complicado, porque às vezes você fica num comodismo desgraçado. Mas assim, a minha mãe... Olha a reclamação da filha aí, gente. Eita, não vê esse podcast. Mas, no caso, a minha mãe, ela é artista. Eu ia falar também, mas se chamar de artista é meio complicado. Mas a minha mãe, ela é designer gráfica, né? Legal. Então ela é muito conectada com arte, ela sempre gosta de me levar pra essas coisas. E ela sempre me apoiou no que eu quis fazer, ela me ajuda. Então, quando, por exemplo, eu quis mudar de faculdade, né, que é uma coisa que, pra muitos pais é muito complicado, né, o filho chegar e falar, quero mudar. Qual faculdade que você tava? Eu tava fazendo design de games. Tá. E aí eu quis mudar pra rádio e TV, pra fazer, audiovisual e as coisas que eu
sempre gostei de fazer. Eu sempre fiz muitos cursos na internet, então fiz curso de edição de vídeo, fiz o curso do Whindersson Nunes, que era muito completo, que falava de comédia. Então, sempre fui conectada à arte de diversas Você maneiras. faz teatro também, né? Faço teatro também. Fiz, porque a turma deu uma parada porque não tinha aluno. Mas enfim. Então, minha mãe sempre me apoiou. Meu pai, ele já é um cara que, por ser engenheiro, ele é um cara que já pensa mais em estratégia. Então, Sim. ele também me apoia muito. Na parte do futebol, da narração, ele fala, presta atenção no vôlei, hein? Porque ele ama esporte. Então, assim, juntou os dois, um que ama esporte, a outro que ama arte, aí nasceu eu, que juntou tudo. E é isso, eles me apoiam muito, ainda bem. Você teve essa facilidade e essa felicidade, mas você já teve que falar com os pais de alguém do seu time? Nunca. Nunca? Nunca. Não, Então passar esse perrengue, não. Você escolheu todo mundo direitinho, então. Escolhi direitinho. Tá, mas qual a maior dificuldade? Maior dificuldade não, mas o que geralmente alguém enfrenta dentro de casa? É não enxergarem, os pais não enxergarem que isso é sim uma profissão? Então, é que dá pra entender a perspectiva dos pais quando você vê o seu filho passando 10 horas na frente do computador. Porque é o que a maioria das pessoas fazem, porque eles não sabem tratar o esporte como uma profissão, um atleta, você tem que se cuidar. Então, se eu fosse uma mãe e eu visse meu filho ficando 10 horas na frente do computador, eu ia ficar preocupada. E eu entendo total a visão dos pais. Né? Exato. Mas agora, se eu vejo meu filho, eu vejo que ele tá se esforçando, eu vejo que ele tá indo na academia, Se alimentando que ele tá se alimentando direito. Pô, se o meu filho tá levando a sério, eu vou começar a levar a sério e vou tentar ajudar. Porque se o sonho dele é ser jogador profissional, então você vai ser jogador profissional. Eu seria aquela mãe que eu vou te cobrar. Eu vou entrar no quarto e falar, você fez VOD review hoje? Você viu a sua partida hoje? Não viu? Então você vai ver com a mamãe, que a mamãe vai te cobrar. Geração futura, filhos futuros. Espero que vocês assistam isso pra depois falar, cobrar. Exato. Não, mas pelo menos apoia, Sim, né? é verdade. Porque, pô, imagina, você tem um sonho de ser... Nem que seja jogador profissional, você quer ser criador de conteúdo. Aí você tá lá fazendo os vídeos no seu quarto, passa muito tempo no quarto. Se seus pais não te apoiam, cara, isso meio que mancha a própria arte, entendeu? Mancha o jeito que você vai fazer, porque você vai fazer preocupado, você vai achar que alguém vai abrir a porta e vai tirar sua concentração. Então, é outro ambiente. Uma vez que você não tem as bases, né, ali sólida para começar, você começa também a desestabilizar, né? Produzir conteúdo, a cabeça tem que estar no lugar, você tem que estar pensando com muito calmo. E é engraçado que eu fiz as perguntas, mas eu vejo o mundo do esportes muito antes do mundo de produção de conteúdo, né? Eu vi as pessoas jogando tudo e aí até te perguntava, você já foi para fora do país? Já. Por conta dos jogos? Sim. E como foi isso? Como que é isso, né? Porque é um mundão legal, né? Na hora que você sente assim, você fala, puxa, eu cheguei onde eu queria. Assim, tem um momento muito... É que assim, pra explicar, eu fui pra 3 países novos ano passado com o Mastercard Gamer Academy, que foi um curso que eles selecionaram 10 pessoas no mundo pra fazer parte desse curso por 8 meses. E aí, nesses 8 meses de aulas online, a gente tinha 3 viagens completamente pagas por eles. Que legal. Ainda bem, porque senão eu não conseguiria ir. E aí, nessas viagens, a gente foi primeiro pra Berlim. Eu nunca tinha ido pra Europa na vida, então foi a primeira vez que eu pisei lá. Legal. E, assim, é um deslumbre total, porque a gente conheceu meio que a casa, né, o escritório de um dos maiores times de esportes do mundo. Que legal. Que é a G2. É um time que é internacional e, assim, eles têm uma estrutura absurda. A gente pôde tirar dúvidas com os jogadores, com os psicólogos, com toda a equipe. Então foi muito bacana. Então, assim, eu aproveitei demais essa viagem de Berlim. Aí Troca depois... muita experiência com outros. Sim, trocamos muita experiência. E também com os outros alunos, né? Sim. Porque cada um tem a sua própria história. Então, pô, agora tem um amigo de Singapura, tem uma amiga chinesa, tem um amigo de Londres. Então, eu amo conhecer gente Fez um de outras network culturas. bem legal. Total, total. E aí, depois de Berlim, a gente teve uma viagem pra Vancouver. E aí, em Vancouver, a gente foi assistir o Internacional de League of Legends, que é um outro jogo também da mesma empresa do Valorant, que é a Riot Games. E, assim, é um espetáculo. É fogo, é telão, é luz. Eu ia falar isso, eu vi muito umas legal. fotos lá e assim, tem torcida, tem uma pegada de... Parece que a gente tá vendo um evento tipo ginásio, né? Tá tudo tela pra todo lado, gente pra todo lado, torcida. Sim. Não é uma coisa que, eu tô no campeonato, tô aqui dentro de um cômodozinho. Não, você tá dentro de um estádio, um ginásio. Sim. E eu comecei a me apaixonar ainda mais por competição por causa desse clima dos esportes. Porque assim, é você juntar muitos nerds por videogame
torcendo por time. É muita energia num lugar só, sabe? Então é muito legal. É doido, porque tem gente que fala, que graça tem assistir o outro jogar. Gente, Vocês não estão ligados. tem muita gente que gosta de ver os outros jogar, né? É muito legal. Não, e quando, assim, do Valorant, quando o cara, sei lá, tá um cara contra 3, e ele vai lá e faz, mano, o estádio cai. O ginásio vai abaixo, mano. Todo mundo, meu Deus do céu. É muito legal. Eu já vi, pra você ter noção, no Valorant eu falei que foi até 13, né? Sim. Quem faz 13 ganha. Eu já vi 11-3 ao vivo serem virados. Poxa, Você não tá sangue no zóio total Sangue no ali. zóio. Um foi horrível, porque foi o Brasil perdendo. E aí, no Brasil, foi chato pra caramba, acabou com a gente. E aí o outro foi na França, né, que eu fui com a Mastercard. O time europeu virou um 11-3 e tava todo mundo gritando. Eu tava torcendo por esse time. E aí foi uma loucura, assim, mano, todo mundo... Eu acho que só não caiu o estádio porque a estrutura é muito boa. A estrutura realmente segurou. Você falou que o Brasil tomou um couro lá. O Brasil hoje, ele tem um destaque nesse meio? Ele tem alguma colocação? Nós éramos o país do futebol. Tô falando éramos porque já era, né? Mas no esportes, a gente tem... legal, é brasileiro? Então, é brasileiro. Não. A expectativa no Brasil é sempre grande. É? Sempre. Assim, é que depende de modalidade. Tá. Então, por exemplo, se a gente for falar de Counter-Strike, tem o Fallen, Famoso, que é um jogador super famoso. E o Fallen, ele é gigantesco, assim. Gigantesco. Ele é o pai... A gente fala que ele é o pai do FPS brasileiro. Legal. E então a expectativa de ver o Fallen jogando, ele falou que vai aposentar e tal, mas o time que ele tá jogando, que é a Fúria, tá ganhando muitas partidas e muitos campeonatos, então a gente fica feliz com o CS, né? Sim. Agora, no Valorant, desde 2022 tá complicado, assim. Então, as expectativas ficaram mais baixas no Valorant. Tá. Agora vai mudar tudo, vai mudar o jeito como o campeonato se estrutura. Pra quando? Pra Então, 2026 agora? 2027, vai 2027. mudar. Então, talvez o Brasil volte a ser muito forte. Agora, no Rainbow Six, a gente é bom. Inclusive, lá em Berlim, na casa da G2, né, eu vi uma lousa escrito como derrotar o Brasil, ponto de pergunta. Mas tava em inglês, né? Legal. Que é o How to Beat Brazil. Aí eu perguntei isso, eu falei, como assim How to Beat Brazil? O que é isso aqui? Aí eles, Rainbow Six. Papai, tá no peito. Ô, Lobinho, inglês faz parte da sua vida. Desde quando? Puta, desde eu ia falar da faculdade, desde a escola. Na minha escola tinha inglês obrigatório. Fazendo uma janelinha na nossa conversa. Estudar é importante, então? Eu amo estudar. Estudar é tudo, cara. Mas tem estudar abre porta, Tem gente que fala assim, não vou estudar porque eu vou ficar no videogame ali jogando, não preciso estudar. Tem que estudar. Tem muito pro player que não fala inglês. Se fosse seu filho, você quebraria? Tem muito que não fala inglês? Tem muito, e aí Cara, perde a oportunidade. Mas aí, é verdade, perde a oportunidade porque às vezes é um jogador muito bom que não tá tendo... chances nos times brasileiros, porque tem panelinha normal, todo esporte tem panelinha. E às vezes surge uma oportunidade lá fora, mas não fala inglês. Aí óbvio que não vai, meu. Tá, então o inglês é base ali pra tudo, então toma vergonha na cara e vai estudar, é Exato. isso? Se um time agora me chamasse pra jogar lá fora, eu voltava a ser pro player só pra ter experiência de jogar lá fora. Poxa. Juro. Mulher. Tá, estamos falando do inglês. E ser... Agora eu vou... Não sei se eu vou polemizar ou não, porque eu não sei. Mulher tem dificuldade dentro desse meio? Você acha? Pessoal, é que a gente combinou de fazer perguntas aqui rasas só pra poder gerar ali o material. A gente tá falando da terra aqui ou da terra duplicada? Nesse mundo onde alguns acham que não existe o machismo, o machismo tá muito presente dentro do esportes. Muito. E é mais... Eu sinto que é mais forte. Eu achei que o pessoal fosse cabeça mais solta, mais... É que depende do jogador, entendeu? Depende. Porque nos esportes não era pra ter esse preconceito, porque é um jogo de computador. Sim. Que estamos um do lado do outro e que a parte física, ela não interfere tanto quanto num jogo de futebol, num jogo de vôlei. Pô, se eu jogar jogo de vôlei com outros moleques, eu vou sofrer por conta da altura, por muitas coisas, força. Nos esportes... não tem a questão do bio, né? Então, mas no esportes, por exemplo, você tem... Eu sinto, isso é uma coisa minha, com a minha experiência. Eu sinto que nos jogos as mulheres, elas são muito boas com estratégia, são muito boas pensando nessas coisas, mas que os homens, eles têm um tempo de reação mais rápido. Aí, quem for cientista, por favor, pesquise isso, não pegue das minhas palavras isso, que seja verdade ou não. Tô falando da minha experiência, o que eu vi. Então, pra mim é isso. Pô, se você tem um time misto, você vai ter o time mais forte de todos, entendeu? Então... É muito triste que tenha esse preconceito. Eu vou pedir pra cortar pra 2, porque eu achei mó bonitinha a Tainá vindo pra cá, colocando o microfone. Tudo bem, Tainá?
Pode continuar falando, a gente vai fingir que nada tá Vamos fingir acontecendo. nada tá acontecendo. Nada tá Aham, acontecendo, tá bom, vai continuar falando. Ó, a gente puxa E pra aí... Mas então já tiveram algumas situações muito chatas dentro dos esportes. Inclusive transfobia, já aconteceu muito, porque Cara. por exemplo, no Valorant ele é dividido em inclusivo e misto. O inclusivo jogam as mulheres, jogam as pessoas trans, pessoas bi. Tá. Então, tipo, E quem você- for excluído vai jogar no inclusivo, basicamente. Porque no misto só tem homem, então não é misto. Não é misto. Não é misto. Mas não é misto porque verdade. as organizações não E você falou que entrou por conta do inclusivo, né? entrei. Eu fiz um projeto inclusivo. Eu nunca Igual o joguei no Roberto time que acabou misto. de entrar. Ele acabou sendo incluído aqui. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Oi, o Caio tá ajustando a câmera 2 aqui. Eu estou te incluindo agora. Obrigado, tudo bom, Roberto? Porque essa cidade é um caos. Nada do que a gente planeja sai do jeito que a gente quer. né? Não, acho que na vida, né? Deixa eu te apresentar a Na nossa vida. convidada. Muito prazer, Alberto. Pois Viu? bem. Você tá incluído agora na Agora conversa? estou incluído. Tá bom, estou me incluindo ó, mais ainda. A gente falou de Valorant, Aham. falou que ela foi pra Berlim. Fui pra Berlim. Da hora. Berlim, Legal. Ela tá falando desse universo agora. Senta aí, pega a janelinha. Perfeito. Tem muito Obrigado. improviso nesse mundo de jogos, de Improviso? games. Como assim? Porque assim, você falou de Tipo agora. estratégia. Tipo, agora. Você Tem. falou de estratégia, tudo ali bonitinho. Teve alguma hora assim que você falou, gente, joga tudo pro lixo. Você faz isso, faz isso, faz Tem. isso. Muda assim Toda hora. toda. Acho que toda partida tem algum round que você vai falar, faça alguma coisa. Juntem-se e faça alguma coisa. Eu e meus amigos, a gente fica zoando, né? A gente fala isso. E aí eu vou puxar de novo, né? Já que a gente tava falando um pouco desse preconceito ali de machismo, enfim. Não é só machismo, não é preconceito do modo geral. Aham. Por que você acha que isso aí... Tudo bem, é uma reflexão é um reflexo do mundo real. Mas você não acha que esse ambiente, ou pelo menos a gente que assiste, a gente acha que o ambiente seria mais inclusivo ali. Por que Sim. você acha que ele não é? Mentalidade? Tem alguns dados, mas eu acho que principalmente mentalidade. Eu acho que essa coisa da cultura eu não vou querer ser militante aqui, Sim. até porque acho chato. Eu tento explicar isso da maneira mais básica possível. Mas você já Pô. sofreu na pele. Cara, eu acho que eu sou muito brava, então os meninos ficam com um pouco de medo. Mas eu já sofri, assim, eu já tava numa partida com 3 amigos meus, e a gente tava jogando, ou 2 amigos meus. E aí um cara começou, tipo, a gente tava jogando de boa, assim, tranquilo, se divertindo. Aí eu comecei a falar no microfone, aí o cara começou a me xingar de graça. Não, porque... Pode xingar aqui? Pode? Claro. Ah, não. O Roberto chegou? Você não chegou. Aí ele falou, você é sua vagabunda, tananã, vai se ferrar, mulher, vai lavar louça. Fazendo live também já ouvi essas coisas, então a gente vai se blindando. Tá. Mas a gente nasce se blindando, isso que é complicado, mas enfim. Sempre lamento por você ter sido mulher nesse mundo. Pois é. difícil. Mas são desafios que a gente vai passando por cima e Mas é o que você falou, Vai precisa ter seguindo. um dente no osso ali, ser brava de vez em quando. tem que ser porque- brava. Não, se não for brava, os caras continuam fazendo, cara. Tá. Então, eu assim, o famoso, eu sou brava, dou um esporro e deixo o cara mutado. Dá pra você tirar o microfone das outras pessoas no jogo. Tá. Então, pra eu não ficar ouvindo coisa na minha orelha, eu tiro a comunicação da pessoa comigo e sigo minha vida, entendeu? Tá. Pra também não ficar, Quando sabe? acontece isso numa live, você tá lá gravando, filmando, Aham. o cara começa a te xingar, enfim. Você só multa o cara e Dá segue pra a live. banir o cara. Na live dá pra banir. Tá. Se ele É porque estiver no aí meu você chat. é a host do jogo, aí você pode banir. Tá, entendi. Mas dentro do jogo eu não consigo tirar o cara. Ele vai estar jogando comigo, mas não vai estar comunicando, então não tem problema. É, É que você citou que já aconteceu isso em live. Aí sim. O que você fez foi isso. Em live foi no chat mesmo. Aí no chat manda, sei lá o quê. Aí eu bano a pessoa pro Shadow Realm e aí acabou. dane-se. Foi embora. Tá. A gente tá falando da galera ruim, mas também tem muita gente bacana, né? Já, tipo, Tem. ele começa a xingar, eu vou lá também dar um peteleco nele, né? Sim. Não, eu dou a sorte de encontrar muita gente legal. Que bom. Assim, eu tenho 2 amigos muito próximos hoje em dia e eu conheci eles por causa do Valorant. Legal. Olha. É muito louco, porque assim, um deles, a gente tava jogando um dia e a gente se conheceu num mapa e até hoje a gente. Que Virou. legal. A gente fala, nossa, lembra daquele mapa da gente jogando? A gente é muito próximo hoje. E esse outro amigo meu, eu conheci no Twitter, que eu tava buscando alguém pra jogar. E aí ele apareceu, aí quando juntou os 3, esquece. Da hora. Nunca mais largou. Que legal. Aí a gente brinca que a gente é o Imortrio, que é o trio que quer virar imortal. Aí só falta eu. Com esse trio todo já tá rica, então. Pô, quem me dera, quem me dera. Vamos falar um pouquinho dessa virada de chave. Primeiro, não dá pra ficar rico? Ou dá? Tem... Dá. É isso que eu ia perguntar. Dá pra ficar rico jogando Dá. esportes, de Dá. uma forma geral? Você tem que ser muito bom. Tá. Ou muito famoso.
Essas são as opções. Porque assim, por exemplo, quando você é um jogador muito bom, o maior exemplo que eu consigo dar... Tem dois, né? Tem o Fallen, que é do CS, mas eu vou falar do Aspas, que é um jogador super famoso de Valorant. Ele foi crescendo no cenário, porque ele é um jogador, assim, fora da curva. Ele é muito bom. Então, ele foi crescendo, foi entrando em times grandes, e aí nisso vai vindo salário, aí também vai vindo patrocinador, essas coisas. Pra você ter noção, teve uma época que o Faker, que é o maior jogador de esportes do mundo, que ele é do LoL, Poxa. na Coreia do Sul, ele é um dos únicos caras que foi, tipo, não precisou ir pro exército, porque o governo Caramba. falou, quê? tipo, ele é desse tamanho. O Faker, comparar com o Neymar, eu sinto depressão. Mas bem, porque é pra quem é compara do com- futebol entende. São lá- melhor, Sim, então, entendeu? tem que fazer. Pelé é melhor. O Faker é o Pelé na Coreia, entendeu? Então, lá na Coreia é muito comum o pessoal jogar LOL e nem se esperar no Faker, porque ele é um cara gigantesco e ele é, assim, a Mercedes patrocina o Faker, não patrocina o time, pra vocês terem noção. Então Entendi. Onde ele vai, o patrocínio tá nas costas dele. Não importa o time que ele... Não sei se hoje a Mercedes agora foi pro time e tal, mas antes ela, tipo, você via na jaqueta o símbolo da Mercedes, só na jaqueta do Faker. E uma pergunta. Se eu quisesse, sei lá, não ficar rico, mas viver disso, tirar uma grana e tal, quantas horas eu teria que dedicar ao jogo, mais ou menos? Nossa. É sendo jogador profissional ou streamer? Ambos. Ambos? Ambos. Ou um ou outro. Só dá pra ter uma ser- noção, normalmente é assim. ambos. É que depende do jogador. É que não dá muito pra quantificar em horas. Porque nas plataformas você tem que ter um pouco de sorte também. Não é só esforço. Porque eu vejo muita gente esforçada, que faz conteúdos muito bons, Mas não Não consegue... estoura. não estoura, não consegue encontrar as oportunidades certas. Então, depende um pouco de sorte. Mas não tem muito como falar um número, né? Mas assim, os jogadores média. profissionais que têm uma qualidade boa, desempenham bem e também são famosos, esses são os que ganham mais. Então, não tem nenhuma média, porque depende de jogo, depende Depende de também da tudo. plataforma. Porque você fez a Lobinho, nasceu e que foi criada ali. O nome Lobinho, principalmente, teve destaque na Twitch. Com Instagram. Ou Foi no YouTube. TikTok, na verdade. TikTok. A rede social que eu... Nossa, eu me sinto uma senhora naquela rede social. Sério, sério. Pra você ter noção da cabeça da pessoa. Não, porque eu não... Assim, TikTok, ele frita o seu cérebro. Só que pra você fazer vídeo para TikTok, você tem que dar uma fritadinha de uma hora pra entender o que tá funcionando. Pra você ir lá fazer seu vídeo. Eu não aguentava mais. Eu cheguei em 12 mil Tudo e eu parei sozinha? ali. Sozinha. Caramba. Cheguei em 12 mil no TikTok. Mas eu fazia muito vídeo, tipo, dicas de Valorant. Aí eu fazia gincana. Eu gosto muito de entrevistar, então nos eventos. O pessoal começou a me conhecer porque eu ficava entrevistando as pessoas, fazendo brincadeira, entendeu? Ah, você quer esse agente ou esse? Ou tipo, o que você faria em situação tal? E como eu acompanho esse cenário desde o comecinho, as pessoas do backstage já me conhecem, tipo... Quem passa livre Já conheço- pra todo lado, né? Eu tenho um networking pesado, assim, no Valorant. Mas, por exemplo, eu não estourei. Eu não vivo disso. Tá. Eu vivo do meu pai, no caso. Nada como um patrocínio. Nada como um patrocínio. Então, até agora, tipo, por exemplo, eu não monetizei. Suficiente pra... Tipo, teve um vídeo do TikTok que pegou, acho que era, sei lá, 40 mil visualizações e eu ganhei R$50. Uau. Ai, um trabalho de 5 horas por R$40. É incrível essa vida. Aí chegou no Então, novinho e falou, poxa tia, não tá conseguindo. Nossa, caramba. Então, criador de conteúdo vive de publi. É Tá. publi. Não é dinheiro de plataforma, não é AdSense. Só vive de AdSense se você é um Tiver. pai da vida ou se você tem canal de A. Aí eu não te respeito se você tem canal de A. Aí eu quero que você exploda, tá bom? E se você não quer ter um canal de A, você pode trazer o seu produto pro Estúdio Camucá. Perfeito. Aqui no Estúdio Camucá tem a equipe perfeita para fazer o seu podcast, fazer o seu conteúdo, para produzir. Tem produtor de pauta, tem diretor, tem iluminador, tem cinegrafista. Cara, eu não sei nada. Vem aqui pro Estúdio Camucá, o pessoal trabalha bem, ó. Tá vendo? A gente tá aqui bonitinho. Se você chegar atrasado também, Você vê que Aí, ó. a equipe trabalha bem, colocou... trabalha perfeito, time perfeito, não precisei fazer nada, assim. Já cheguei, os caras só, não,
Vai lá, tá tudo certo, é só chegar. Só cheguei. Tudo bonitinho. Perfeito. Aproveitar e puxar pra esse aqui, pra deixar mais doido. Aproveita que você tá assistindo, se inscreve. Porque você tá favor. assistindo, mas não tá se inscrevendo. Isso tá deixando a gente triste aí. As visualizações estão lá em cima, mas a inscrição tá lá embaixo. Colabora aí com a gente. Ajuda nós. Vamos ajudar aqui, vamos aqui também pra... Quem sabe a gente patrocina a Lobinho também. Quem sabe? Ô, já pensou? Opa. Olha. Meu pai vai ficar feliz, hein? Ai, Mas seu pai já deve estar feliz, você tá meio que virando a chave. tô. Porque agora eu tô indo pro esporte e ele é louco por Fórmula E aí? 1, por vôlei. Ah, da hora. Eu sou louca com ele, né? Porque Da hora. você não... A maçã não cai longe da árvore. Tudo bem, você já respondeu então. Por que só você tá indo tanto pro esportes, desde esportes até esporte? Já tá respondido, foi influência de casa. Foi. Meu pai, assim, desde pequena, é tradição, domingo, sentar pra assistir Fórmula 1. Da hora. Então, infelizmente, eu torço pra Ferrari. Infelizmente não. É que agora tá bom. Tá melhorando, 2026 tá bom. É, até Agora o ano você passado era. É que o Hamilton é... Ai, divo. Amo, mano. Então, enfim, aí a gente assiste Fórmula 1, a gente também assiste muito tênis. Engraçado que em casa a gente não assiste futebol. Olha. Então agora eu estou indo pra narração de futebol e eu tô aprendendo o que que é um passe, o que que é um cruzamento. Nossa, e eu tô então pegando... tá sendo novidade esse Tá mundo. sendo na marra, assim. Porque Olha só. fala, pra que time você torce? Eu falo, você assiste Valorant? Que eu consigo te falar. É que meio que Corinthians e Flamengo eu não vou estar sabendo te responder, entendeu? Você sabe pra que serve o goleiro, pelo menos, né? Não, é o básico que todo brasileiro sabe, né? A gente vai nascendo e vendo futebol no bar. O goleiro é o cara que faz o gol, certo? Exato. É por isso que é Isso aí. goleiro. Isso aí, meu. Eu sou Boa, péssimo boa, de boa. futebol, Mas eu fui pegando. E é mas aquela Fórmula 1 coisa. eu entendo tudo. Fórmula 1 eu amo. Então, Fórmula 1, vôlei. Eu jogo vôlei, então vôlei pra mim é muito mais tranquilo. Os termos eu vou sabendo tudo. Até porque tem o técnico, né? Não, sei lá o quê. Lateral, paralela. Exato. E como é que é essa coisa dos termos mais específicos, né? Tanto pra futebol, Fórmula 1, vôlei, você tem estudado? Sim. Como é que Senta a bunda na cadeira e anota. tá? É. Tem dica? O pessoal tem Dica? te ajudado, assim? Tipo, alguém tem te dado dicas? Eu tive. Esse ano eu fiz 4 cursos de narração. Caramba! Uau! Eu comecei em janeiro com o curso do LC Júnior, que Luiz ele. Carlos esteve aqui com a gente. Beijo, Luiz exato. Carlos aqui. Pô, cara, muito bom. E ele, assim, ele é meu mentor. Então eu sei que eu posso contar com ele, mandar mensagem. Ele é super gente fina, ele é um amor de pessoa. E ele fez a mesma faculdade que eu, então as conexões ficam cada vez mais fortes. Enfim, e aí depois eu fiz curso com o Anderson Chene, do Chene no Campo. Ele dá aula no Sesc, aulas de graça. Então, assim, foi sensacional. Fiz 2 cursos com ele. E agora, em julho, eu vou fazer de novo com o LC. Então, eu tô me especializando cada vez mais na narração. Até porque ano que vem tem a Copa do Mundo Feminina. Sim. E muita emissora tá querendo narradora mulher. Então, Que bom, né? esse é o É momento agora. que eu vou sair do patrocínio, mano. Se não for agora, não sei quando vai ser. A viradinha de chave foi pela vontade, o coraçãozinho ali. Não só. Tá. Porque meu coração é dos esportes. Tá. Eu sou apaixonada por videogames e principalmente Valorant é a minha casa, assim. Eventos de Valorant eu me sinto em casa, eu já conheço as pessoas que vão. No esporte eu tô entrando num lugar que eu, tipo, não frequentava tanto, eu só assistia. E agora eu tô começando a conhecer as pessoas, a fazer contatos. Então, assim, não foi só por amor, porque, beleza, eu amo esporte, eu assisto desde pequena com meu pai, tenho uma relação familiar com isso. Eu também eu jogava tênis quando era pequena, então eu gosto muito de praticar esporte. Mas é porque nos esportes é muito nichado, é muito difícil de você entrar nas equipes, porque eu entendo as empresas, né? Pô, a Riot já tem os narradores e comentaristas fixos. Então, pra ter uma mudança, é muito, muito difícil. Mas você não acha que agora, por exemplo, a gente tá passando por exatamente esse tipo de mudança na TV? Sim. Então, uma transição de narradores para qualquer esporte, homens, e passando para mulheres, tanto comentarista, que a gente teve mulher comentando no campo nessa Copa do Mundo, e como narradoras também, enfim, em outros esportes. Você não acha que o esportes também não pode começar também a olhar para esse universo de narração feminina como uma porta que se abre Então, para eles? o esportes ele olhou antes. Porque eu só entendi que eu poderia ser narradora porque a Babi, que também veio aqui, Sim, narrou Valorant. Tá. Então, quando eu era pequena, eu nunca tinha sonhado em ser narradora, porque não tinha uma voz de uma mulher em nenhum lugar. E, tipo, não é que você pense isso ativamente, você só se acostuma. Ah, Galvão, Sim. futebol, Galvão. sim. E é isso. Acabou. E E você de não via. repente você ouve a voz da Babi Micheleto, né? Exato. Aliás, Babi, volta. Venha. Então, assim, quando eu comecei a assistir as transmissões de Valorant,
Eu vi a Babi narrando, eu vi a Leti, a Bá... As duas tiveram aqui. A Bá, foda. Paulista é foda. Mas todas elas apresentando e estando no palco, e eu vendo a imagem delas, então aquilo falou, caramba, é aquela chave que vira e fala, isso é possível, né? Então, foi a partir dos esportes que eu falei, pô, isso é um caminho que dá pra ser. E ainda... Não, pode falar. Mas ainda tem alguns esportes que tem uma resistência maior, né? Tipo, por exemplo, o automobilismo de esportes é homem. Não vê, eu dificilmente vejo mulheres ou jogando, ou narrando, ou comentando, enfim, qualquer parte do esporte. Automobilismo, eu acho que ele é um pouco mais fechado mesmo. E automobilismo, ele é a modalidade mais difícil de narrar de todos os esportes. Jura? Juro. Por quê? O Everaldo, ele comentou isso também, o Everaldo Marques, que tá fazendo a Fórmula 1, muito bom. Ele falou porque, assim, é muito técnico. Se você não for formado em engenharia, você vai ter que sentar a bunda e estudar muito, não é futebol. Você tem que saber a aerodinâmica, você tem que entender curva. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um pai que foi campeão de quadriciclo. Então, ele sabe das coisas. Então, qualquer coisa, ele, tipo, mano... Te dá uma força. Ele dá uma força. E ele também... Meu pai é nerd também. Ele tem apostilas, ele dá aula de quadriciclo. Nossa, que então, legal. ele tem, tipo, o desenho da curva. Engenheiro, né? Desenho da curva. Ele tem tudo. Então, Sabe o ângulo de entrada, ângulo de saída. Perfeito. tudo. Então, ele me ajuda nessas coisas. Eu posso pedir ajuda pra ele. Mas se você não tem ninguém pra te ajudar e você tem que estudar tudo do zero, é muito difícil. Porque se pensar, pô, vai narrar Fórmula 1. Fórmula 1 e esporte, você tem o nome da pessoa na tela. Videogame, você tem o nome da pessoa da tela. Quando você vai pra narrar corrida mesmo, pô, o carro é igual, cara. Você vê duas Ferraris, quem que é o Hamilton? Provavelmente quem tá na frente, mas você não vai saber, entendeu? Você tem que ver o capacete do cara a 300 por hora, é muito difícil. E hoje que eles não têm o mesmo capacete a temporada inteira como era nos anos cada 90, troca. porra, aí te ferra, né? É só pra lascar de vez mesmo. É sacanagem. Ô, Duda, as duas que vieram, né? Tanto a Babi Micheleto quanto a Leti, aí tudo. Elas falaram muito da dificuldade de serem narradoras nesse mundo de futebol, que elas estavam mirando nisso, né? E voltamos a falar ali do machismo, tudo isso. Você que está entrando agora, você está sentindo mais tranquilidade com isso? Cara, eu tô sentindo até o oposto, porque como estão querendo narradoras femininas... O mercado tá carente. Tá carente. E é que assim, meus professores, eles também, eles são uns amores. Esqueci de falar do Noronha também, que eu tô fazendo aula com ele na FUNSAI. Mas eles querem narradoras mulheres. Então, assim, meus professores pegam muito no pé, porque eles querem que a gente represente, né? Então, a pressão de ter uma técnica boa já é gigante pelo fato da gente ser mulher e falar, pô, eu não posso escorregar. Por exemplo, um narrador homem, se ele for mediano, a chance dele entrar é mais alta do que uma mulher que for mediana. Porque se você colocar os dois, ele vai chamar o cara, entendeu? Normalmente, porque, futebol. E às vezes não é nem por mal que o recrutador faz. Eu não vou encher o saco dos recrutadores. É uma coisa que é de cultura e que vai acontecer, entendeu? Mas aí, por exemplo, a chance que eu tenho se eu sou uma puta narradora com uma técnica absurda, eu tenho que ser irrecusável, entendeu? Porque se eu não tô no irrecusável, a minha chance se complica muito. Você, falando disso, né? Falando dessa presença, você acha que hoje né? Tudo bem, tô falando algo que é meio óbvio. A gente tem visto atores sendo escalados pela quantidade de seguidores que tem, mais pelo engajamento que tem. Você ganhou um evento no SBT, não foi isso? Teve ali o seu destaque, tudo. Você acha que tudo isso ajuda pra você entrar? Ajuda. Explica um pouquinho do SBT lá também. Do SBT? Então, em 2022, se eu não me engano, o SBT, eles fizeram uma campanha com a Oi, chamada The Next Streamer. E aí, vários criadores de conteúdo participaram. E aí, eu gostei bastante do método que eles fizeram, porque na fase final, eram 5 streamers. E aí, tinha vaga pra 2 pessoas. E aí tinha 2 meninas e 3 meninos. E era vaga pra uma menina e pra um menino. Então eu tava basicamente competindo só com a outra streamer. E aí nessa fase final, bem estilo Silvio Santos, era um quiz sobre games, sobre o SBT, que era ao vivo. E aí você ia respondendo as coisas e aí no final da live eles já revelavam quem ia fazer parte do programa.
Então eu estudei como se fosse Enem, mano. Vocês entendem? Eu peguei aquele documentário do Silvio Santos, de 40 minutos, fiquei reassistindo, eu acho que umas 2 vezes e meia, só pra decorar. E eu tinha um caderno com tudo anotado. Enfim, fui fazendo, aí fui respondendo as perguntas, e aí no final eu acertei mais. E aí eu e o Fest, que ele é um amor de pessoa, a gente passou, e aí a gente trabalhou no SBT como streamer na área do digital, né? Tá. Então a gente fazia live de casa, né? Trabalhava mais de casa, e aí de vez em quando o SBT chamava pra ir fazer foto, media day, essas coisas, e a gente ia lá na emissora e voltava. E aí eu dei sorte porque o SBT Games, eles tinham um podcast chamado Dropados, e aí uma das apresentadoras saiu, não sei o que aconteceu, e aí me chamaram pra substituir ela nesses últimos meses do programa. Então eu trabalhei também no SBT um pouco, indo na emissora toda semana, fazendo esse programa de podcast. Foi muito legal. Foi muito legal. E o clima de emissora é muito gostoso, porque você sai da sua casa e você vai pra um lugar. Isso que eu sinto falta da criação de conteúdo. Porque criação de conteúdo você trabalha no seu quarto, você trabalha na sua mesa. Solitário até, né? Então, é bem solitário. Então, você não tem essa divisão de trabalho e recreação. Então, por exemplo, na mesma mesa que eu jogo com os meus amigos, é a mesma mesa que eu edito vídeo, que eu jogo para criar conteúdo, que tem uma diferença. Sim. É a mesma mesa que você bota o prato de comida? Oi? Ah, não, isso não. Eu não como em cima do PC. Ah, não. Eu já quebrei teclado derrubando um suco de laranja, guaraná. Mas na outra casa. Quando era bem pequenininha, 12 anos, eu fiz isso, infelizmente. Mas pra nunca mais, né? Eu tô perguntando isso porque, assim, tá casando um pouco desse ambiente que você também fez a sua virada de chave, foi pra rádio e TV. Foi uma troca boa pra você, pelo visto. Tudo bem que você pode dizer se foi ou não foi. Até porque você realmente foi ali no SBT, tudo. Foi. Então, quando eu fui no SBT, foi que veio o clique de tipo, pô, tô na faculdade errada. Olha, você estava fazendo o que antes? Tava fazendo design de games. Nossa, e você achou que tava na faculdade errada? Pois é. É que você chegou depois, né? É que assim, trabalhar Gente, que a com pergunta cliente... não foi feita. Desculpa. Trabalhar com cliente é complicado, sendo designer. De fato. Porque eu trabalhava como designer gráfica, assim, freela. Tá. E cliente é assim, você acabou o produto, tá bonito. E aí chega na última fase, ele fala, tem como trocar cor? Aí eu na minha mente, não. Não tem como. Você vai cagar tudo. Tinha que trocar a cor lá no começo, quando eu te mandei a primeira foto. Então eu fiquei traumatizada. Eu tenho uma coisa que preciso falar, né? Diga. Clientes, se vocês soubessem fazer, não precisava contratar alguém para fazer. Então deixa o contratado fazer o que precisa ser feito. De fato. A menos que você tenha contratado alguém que realmente não faz ideia do que tá fazendo. Desculpa, tipo... Aí eu ouço. Então, aí eu fiquei com preguiça. E eu comecei a me conectar muito com esse lado da produção de vídeo, porque é uma coisa que eu já fazia. Eu já fazia vídeo pra internet, mas eu não sabia da existência do curso de rádio e TV. Então eu acho muito engraçado que os cursos de comunicação têm uma péssima comunicação. Eles não falam que eles existem. Então fica um pouco chato pra mim, porque eu saí da escola falando, vou fazer cinema, porque não tem outra faculdade com câmeras. Eu não sabia da existência. Quando eu descobri rádio e TV, eu falei, não, é pra rádio e TV que eu preciso ir. Agora mudou, né? Agora é audiovisual, trocaram o nome e tal. Mas eu falei, meu Deus, é esse curso. Bom, pelo menos você conseguiu casar tudo ali. E durante o curso, você já estava virando a chavinha para locução? Porque o seu TCC foi sobre isso, né? Sobre inteligência artificial e locução. Sim, eu tô fazendo TCC esse ano. Aí eu vou completar ele. Eu ainda preciso gravar e tal, mas o meu projeto é sobre o futuro dos locutores esportivos com a entrada de inteligências artificiais generativas nas transmissões. Então, como que isso pode... quais são as previsões que podem acontecer? E eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né? Então eu peguei muitos filósofos e pessoas que falam temas e teses que se encaixam muito. Então, se eu ficar falando aqui, eu vou demorar 38 horas. Assim, eu adoro falar disso. Não, deixa a sua apresentação do TCC pro dia da apresentação. Melhor. Mas é muito impressionante como, assim, um cara de 1970, ele falou exatamente o que ia acontecer agora. Da hora. Em outras palavras, ele fala um pouco mais aberto, mas é exatamente, tipo, tem umas teorias muito interessantes. Eu acho que uma das mais legais de citar aqui é a do Jean Baudrillard. Esse cara,
ele é muito zica. Olha como descreve os filósofos. Mas enfim, ele acertou muito bem, ele fala sobre simulacro, sobre essa coisa da imagem, que só a imagem importa e a realidade esquece, as experiências esquece, o pessoal fica focado nisso. Ele descreveu as redes sociais hoje em dia. Então, é muito legal. Isso bate inclusive com aquilo que eu te perguntei, né? Da quantidade de seguidores influencia ali na sua profissão. A gente vê artistas, vê um monte de gente por ali. Mas a gente também tem visto um movimento principalmente ali de narradores, que as pessoas, falando de games, né? Eu vou assistir com esse narrador, porque eu gosto desse narrador. Sim, né? sim. Watch parties, não é isso? Então, nos games, você tem as watch parties, né? Na verdade, não são com os narradores, são com os criadores de conteúdo. Tá. Então, por exemplo, quando eu vou assistir um campeonato de Valorant, às vezes eu assisto com o TCK, que é o... Cara, ele é muito engraçado. Ele é um streamer de Valorant, é o maior streamer do Brasil de Valorant, eu acho. E ele é um cara fortão, assim, maromba, e ele é completamente idiota. Ele só fala merda, ele é muito engraçado, só que ele é muito bom, ele é um cara que é muito focado, assim, por trás das telas, eu tenho certeza que é um cara que estuda, que é um cara que sempre tá vendo pra melhorar. E ele é um showman, assim, ele é muito, muito bom. Então, assistir os campeonatos com ele é uma outra experiência do que você só assistir a transmissão oficial. Às vezes eu gosto de assistir só a oficial mesmo e seguir mais tranquila. Mas as watch parties é uma coisa bem grande, assim, dos esportes. E você acha que é uma tendência daqui pra frente, inclusive pros esportes, não somente e-sports? Cara, talvez. O Casemiro fez um pouco isso, né? Ele começou com os reacts. É verdade. Não era ao vivo, porque senão a FIFA derrubava. Mas ele começou assistindo e aí agora ele tem praticamente uma emissora dele. Sim. Então, mas agora virou uma coisa mais, tipo, tem o react, mas não é exatamente uma watch party. É uma mistura entre transmissão oficial e... Ele criou uma nova linguagem, assim, um novo formato. Onde você quer... Nossa, pergunta clássica, né? Onde você quer estar ao final dessa jornada? Nossa. Isso foi bonito, né? Foi. Que chique, filósofo, João Badilharte. Eu acho que não importa muito o final, porque... A jornada que é o barato. Eu estou aprendendo isso aos poucos, porque foi muito motivo de crises, porque nos 23 anos você fica pensando, pô, onde é que eu vou estar? Qual vai ser meu emprego? Do que eu vou me sustentar? Sim. Mas eu já passei por tantas experiências e cada uma foi tão legal que eu só penso na próxima, entendeu? Qual vai ser a próxima? E vou mudando e vou... Porque eu vi em algum lugar e estava escrito que você não está substituindo sua profissão anterior, você está adicionando. Então, De fato. tipo, é uma carga, assim... Eu me sinto... Como é que chamava? Tinha um parque de diversões que você fazia várias profissões... E aí, você ia se divertindo. Eu me sinto nesse parque de diversões na vida real. Não ganho dinheiro, não tenho sustentabilidade financeira. Eu tô nesse parque, cara. Eu tô nesse parque. Sabe, né? Enfim, Pois é. Enfim, uma hora chega. Uma hora chega, né? Também a gente devia ter ido pra aula, né? Pra fazer isso. Pois é. Essa mania nossa de nunca ir pra aula é complicado. Duda, estudar é importante pra caramba, porque você trouxe aqui. Foi. Né? Eu tenho uma coisa que eu falo que assim, você não é uma locutora, você está locutora, do mesmo jeito também que eu falo que a pessoa não é professor, ele está professor, né? Sim. Infelizmente, estar professor hoje em dia É mais difícil de estar estando, né? Estar estando. Mas é um pensamento muito legal esse seu, né? Porque assim, 23 anos a gente tem uma galera que tá meio que surtando para todos os lados, né? A gente sabe que a quantidade de informação, né? Eu tô falando somente dos 23, mas todo mundo tá surtando. Mas dá pra entender também, né? Pô, a gente vive num mundo, primeiro, inteligência artificial. Eu estou estudando este tema e dá pra ver o quão maléfico ele é pras pessoas. Te abala. Se me abala, Te preocupa. me preocupa. Eu sei que as pessoas ficam burras. Pô, a menina... Tá, tudo bem, já respondeu. Mas por que as pessoas ficam burras se o negócio é pra dar informação? Então, Só uma provocação. Porque é o seguinte, é um negócio. A pessoa pega IA e ela começa a transformar tudo na vida dela pra IA responder. Certo. Então ela não usa mais a desgraça do cérebro dela pra fazer as mínimas coisas. Então é óbvio que você vai ficando, tipo... Você fica ficando dependente de uma máquina, entendeu? Então você tá gastando energia pra, sei lá, fazer uma lista de compras. Você tá gastando... Não a sua energia, água. Sim, Exato. recursos naturais da Terra. Naturais. E às vezes você não precisa, entendeu? Pô, você usar a inteligência artificial, eu não vou demonizar também. Você usar como uma ferramenta para coisas específicas, para otimizar alguns processos, tudo bem. Agora, você vê muitos eventos que só faz banner de IA. Nossa. Ficou horrível. Gente, o Instagram tá
Eu só vejo os designers, por favor, voltem pro Canva. Eu sou parte dessas pessoas. Por favor, voltem pro Canva. Queimamos Mas a língua. dentro do Canva tem inteligência artificial. Você bota lá no Canva, o Canva lá e faz um negócio com IA. Mas fica tudo muito genérico. Então, é isso. Você perde a individualidade Perde tudo. do ser. Eu vejo uma coisa boa, assim, falando um pouquinho de inteligência artificial. Que quando todo mundo faz uma coisa, significa que aquilo deixou de ser especial. E aí começa a ter destaque de novo as pessoas, Sim. os especiais, né? Quem tá fazendo na mão, o design, Por isso que eu não são... fico desesperada. Porque tem uma coisa, principalmente da parte da arte. Eu sou artista em diversas modalidades. Porque tem artista de desenho, tem artista de vídeo. Fazer vídeo é uma arte pra mim. Então, assim, o vídeo eu trato ele como uma profissão. Então, ele tem um lado comercial que não deixa você ter 100% de liberdade criativa. Com a inteligência artificial, tem algumas artes comerciais que são tomadas pelas máquinas. Então, isso meio que liberta alguns artistas para tratar isso como uma outra maneira e uma outra relação com a arte, entendeu? Então, dá para ter essa perspectiva. É muito triste porque muitos artistas não vão poder mais viver da própria arte. Vão ter que viver de outra coisa e fazer a arte só por hobby, entendeu? Então, é isso. Mas eu concordo com você. Vai se destacar quem realmente for diferente e quem não for genérico. Mas isso é o de sempre, entendeu? Isso só fica cada vez mais forte. E você não acha que o fato de ter essa inteligência artificial fazendo esses trabalhos de arte para quem não tem grana não vai tornar com que aquilo que é arte feita por um artista só vai ser feito por quem tenha muita grana para bancar o serviço? Isso não, Então, não pode ser um problema. É um problema de acessibilidade, mas também tem um negócio que, eventualmente, eu espero, né? É o que faz sentido em questão de mercado, as inteligências artificiais vão voltar a ser pagas. Então, a versão gratuita vai ficar cada vez pior, cada vez mais básica. Então, as pessoas vão... Entendeu? Eu espero que as pessoas parem de usar e percebam que isso está desvalorizando o serviço delas, desvalorizando o produto delas. Então, começar a pensar em... você não precisa de um mega artista para fazer um banner. Pega um artista que tá começando, ajuda ele com uma ajuda de custo, não precisa pagar um negócio gigantesco, entendeu? Eu concordo que você tem que pagar os artistas, tem que pagar de acordo, mas se é um artista que precisa de portfólio, vai com ele, em vez de você ir com uma IA, entendeu? Faça uma coisa que é única, uma coisa que não vai ter em outro lugar. E é isso, né? A IA não consegue substituir. A gente fala de inteligência artificial, mas não é uma inteligência, né? Enfim, ela é uma máquina que vai pegando dados e vai replicando. Sim. Ela só está replicando alguma coisa. Você acha que tem uma arte... eu fiz uma arte ali, essa arte a IA fez, é única. Não, ela pegou de algum lugar, ela se inspirou em algum lugar, ela construiu ali de algum lugar. E isso traz um problema enorme de direitos autorais, né? Porque tem vários artistas que estão sendo roubados. O ChatGPT, Gemini não tá pagando nada para esses artistas. E, enfim, e a lei ainda não tá... Por exemplo, no Brasil a gente tá com o marco legal. Isso não é uma lei fechada ainda. Então isso é um problema, porque a gente tá tendo muito problema. Teve uma menina do Instagram, eu esqueci o nome dela exatamente agora, mas usaram a voz dela para criar um canal do YouTube... que era um canal de história, tipo, não era uma coisa maléfica, mas pegaram a voz dela sem dar crédito. E aí, óbvio que ela entrou com processo, porque não pode fazer isso. E as pessoas estão perdendo a noção Os dubladores, né, passaram por isso, né? Eu lembro do Wendell, né? O pessoal usando o Bob Esponja. Mas o Bob Esponja, a voz é dele, é do Wendell, né? Não pode sair por aí usando, nem nada. É uma mesmo jeito também que... É do mesmo jeito também que não pode sair por aí usando a imagem de todo mundo, para todo ter direito. Estudar é importante, né? Muito. Estudar é muito importante. Duda, eu vou dizer obrigado. Nosso tempo tá lá no finzinho já, né? Como é que você se sentiu no metade do caminho? Cara, é muito bom, adorei. Eu queria ter visto a primeira metade, mas eu vou assistir no YouTube junto com vocês. Espero que você tenha gostado, curtido aí. Espero que a gente tenha trazido informações legais aí pra galera. Desejo sucesso nessa vida de locutiza. Muito sucesso. Volte mais vezes também, eu prometo estar no começo. Temos que falar e peço desculpas mais uma vez. Temos que falar uma coisa. O LC passou aqui, fechou lá. Verdade. Fechou o contrato com aquela. Babi Miqueleto passou aqui, fechou o contrato com aquela. Eita. A Lete passou aqui, fechou também. Contrato. Então a gente costuma dar sorte. O pessoal vai, mas esquece da gente, né? Não esquece da gente, não. Ai, não dá. Obrigado por ter vindo, espero que você tenha curtido aí de verdade. Amei, obrigada. Valeu. Gente, esse foi o Nem Fui Pra Aula, não deixe de se inscrever, as redes dela tá aqui embaixo, ó. Vai lá, segue a menina aqui, ó, aqui lá embaixo, lá na descrição. Na descrição, meu filho. Vai, usa o dedo. Pode usar o polegar agora. Pode usar o polegar. Depois você vai entender. Beleza. Assiste junto comigo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.